grupo, por causa de intimidade, mas é um privilégio grande, uma honra muito grande estar ministrando o aniversário da igreja. Obrigado. Como o Eduardo disse, ele foi da equipe pastoral da igreja, né? E as referências são ótimas, né? Dudu esteve ministrando também um dos aniversários nossos lá da igreja, foi um tempo abençoado. Quero louvar a Deus pela vida deles. Vocês têm um pastorzaço, viu? Obrigado, Adriana, também. Estou aqui hoje acompanhado da minha esposa, da Rose, que está aqui. Eu chamo ela de Tuca, porque ele é mundialmente conhecido como Tuca. Daniel também está ali, meu filho. Eu louvo a Deus pela vida dela, que se eu estou hoje aqui no culto, é por conta dela, de uma decisão que a gente tomou lá no passado. Ela me apoiou. Eu acredito que hoje, acho que de qualquer pastor, mais de 60%, 70% mais do nosso ministério, graças às nossas esposas, que são elas que nos recebem nos nossos dilemas, nas nossas angústias, nas nossas frustrações e nas nossas alegrias também. Porque pastorear é muito bom. Acho que não tem profissão, apesar de não ser uma profissão, ser um chamado melhor do que essa. Então, obrigado, minha esposa e meu filho. Obrigado, a igreja também de estar me recebendo. Você que nos assiste também, aí uma boa noite. Você que está com a tua Bíblia, eu queria que você abrisse comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14. Eu pedi hoje, talvez, não sei se é costume da igreja, mas eu pedi para os irmãos aqui me ajudarem, porque o fogo pega mais rápido, irmãos, quando a gente tem, tá bom? Na hora que o baterista quiser entrar, pode entrar, eu preto a banda inteira lá, tá bom? Aí vocês me ajudam aqui, tá bom? Se eu subir, vocês sobem, se eu abaixar, vocês abaixam, se eu chorar, vocês choram, tá bom? Então, tudo junto aqui. Atos, capítulo de número 14. Todos acharam? Eu quero ler a partir do verso de número 7 a seguir, 14:7, onde anunciaram o Evangelho. Em Listra costumava estar sentado um certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, que nunca tinha conseguido andar. Este homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em voz alta: levanta-te direito sobre os seus pés. O homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica: os deuses em forma de homens desceram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando: senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o Evangelho a vocês, que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Verso de número 18. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhe oferecer sacrifícios. Entretanto, chegaram os judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam,
ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe. Só até aqui. Feche teus olhos, mesmo sentado, curva tua cabeça. Pai Santo, nessa noite, Senhor, tão especial, nesse mês aqui, dos 24 anos dessa igreja, eu peço uma unção dobrada do Teu Espírito Santo aqui nessa noite, Senhor. Que o Senhor venha inundar o Teu povo, Senhor. Que o Senhor venha penetrar corações aqui nessa noite. Deus, que pessoas venham sair curadas desse lugar, restauradas, libertas, porque a Tua palavra tem poder de fazer todas essas coisas, Senhor. O Senhor ainda cura, o Senhor ainda liberta, o Senhor ainda batiza com o Teu Santo Espírito, Senhor. E eu peço que nessa noite o Senhor venha derramar o Teu favor sobre as nossas vidas. Eu peço a Tua unção, a Tua graça e o Teu poder para mais uma vez nesse dia ministrar a Tua palavra. Assim eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Quando você se associa com alguém, você ganha os seus amigos, mas você ganha também os seus inimigos. Quando você decidiu andar com Cristo, você ganhou os amigos dele. A propósito, olha quantos tem aqui do seu lado. Mas você também ganhou os inimigos de Cristo. A igreja está avançando, mas a igreja está avançando aqui nesse contexto debaixo de uma perseguição. Eles aqui são 12 discípulos, porque sabemos que Judas tinha se suicidado no campo do oleiro. Sabemos também pela Bíblia que jogaram sortes, as sortes caíram sobre Matias, nunca mais ouvimos falar dele. Mas um dia a Bíblia diz que Deus encontra um homem, que é Paulo, no caminho de Damasco, indo com cartas para matar os cristãos. E o próprio Deus, o Jesus ressurreto, fala com Paulo. E aqui já nesse contexto, Paulo já é o 12º apóstolo, porque o próprio Jesus o chamou. Paulo, nós sabemos que foi um assassino de cristãos, mas não porque ele era mau, mas por conta da religião. Ele, como judeu ortodoxo, achava que ele estava prestando um serviço para Deus, perseguindo e matando cristãos. Mas nós sabemos que Paulo não viu Jesus operar nenhum milagre. Mesmo Paulo não tendo visto Jesus realizando maravilhas, Deus usou Paulo poderosamente. Ou seja, Deus às vezes pode fazer mais com alguém de fora do que aquele às vezes que está aqui dentro. Porque quando você está dentro, você considera as experiências que você já viveu. Mas quem está chegando não duvida daquilo que Deus pode fazer. Será que tem alguém aqui nessa noite que você acredita que Deus ainda age poderosamente, independente das experiências que você teve ou independente das experiências que você viu? Porque a maior parte das revelações veio da pessoa que menos tempo passou com Jesus. Ou seja, Deus às vezes nos dá revelações que não estão de acordo com as nossas experiências. Tem coisas que você sabe fazer simplesmente porque você sabe fazer. Você não foi treinado, você não fez curso, você simplesmente tem essa habilidade que você não sabe explicar de onde veio. Simplesmente essas habilidades
no seu DNA, porque Deus te deu essa capacidade de fazer. Então não faz sentido para você que você faça o que você faz de uma forma tão perfeita. Então Deus está dizendo para a gente nessa noite: eu revelei isso a você, foi um presente que eu depositei nas suas mãos, eu dotei você com esse dom, isso é a minha graça sobre a tua vida. Quantos creem nessa noite? Dão glória para Deus. Paulo, irmãos, está 3 anos atrás dos discípulos, mas Deus simplesmente sopra. Você pode estar 3 anos atrasado, mas Deus continua soprando sobre a igreja dele. O conhecimento de Deus não vem por letra ou por palavras. Você não pode provar de onde vem isso. Você não sabe explicar aquilo que você faz. Às vezes você é talentoso e você nem reconhece que é talentoso, porque isso é normal para você, mas foi Deus que depositou na tua vida. Esse texto trata do momento que Paulo e Barnabé chegam em Listra, e apesar de Paulo ter um profundo conhecimento do cristianismo, é Barnabé nesse momento que facilita o diálogo com os gentios, ou seja, com aqueles que não eram judeus. Tanto é que Paulo atrás havia escrito: eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, que é poder para a salvação, primeiro para o judeu e depois para o gentio. Mas pouco a pouco Paulo vai se movendo em direção aos gentios. Tanto é que ele começa o seu ministério em Jerusalém e ele vai terminar o seu ministério em Roma. E é debaixo desse contexto que ele chega em Listra com Barnabé. E Barnabé está ali ainda ajudando Paulo no começo. E aí, irmãos, a gente entra aqui no texto. Por isso que eu fiz questão de começar o texto pelo versículo de número 7, porque Paulo está pregando o evangelho. Recobre a sua atenção: Paulo não impôs as mãos sobre ninguém, Paulo não expulsou nenhum demônio, Paulo não orou em línguas. A sombra de Paulo aqui não havia curado ninguém, ele apenas estava pregando o evangelho. E no meio da pregação, como está acontecendo agora, alguém foi curado. Esse homem, diz o texto, que era paralítico desde o nascimento, ele nunca soube o que era andar, porque ele não foi um homem que andava e ficou paralítico. Não, o texto está dizendo que ele é paralítico desde o seu nascimento. Então entenda algo: todos, como nessa noite, estavam ouvindo a palavra, mas um se apegou na mensagem. Então tem gente que está ouvindo a mensagem, mas às vezes você está preocupado que você esqueceu a janela aberta e pode chover. Às vezes você está ouvindo a mensagem preocupado se o seu carro está bem lá fora ou não. Às vezes você está ouvindo a mensagem, mas pensando no boleto que você tem que pagar amanhã. E se você quiser cura, se você quiser mudança, se você quiser transformação, se apega na palavra. Esse homem, no meio da multidão, ele se foca na palavra, ele crê na palavra, a ponto de Paulo olhar para ele e ver que ele tinha fé suficiente para ser curado.
Ele achou que a cura dele seria na hora que a água fosse movimentar. Tem um monte de gente às vezes correndo atrás do movimento, mas o que curou ele foi a palavra lançada através da boca de Jesus. Se você tomar posse de verdade daquilo que você está ouvindo, você pode sair daqui transformado. Não é amanhã, nem no culto de quarta, é ainda domingo, aqui agora, nessa noite. A Bíblia diz que ele era aleijado desde o ventre da mãe. Só que ele era pagão. Ele nunca tinha ouvido sobre o cristianismo. Seus pés estavam mancos. Ele não teve a oportunidade de andar um dia, mas ele teve a oportunidade de ouvir. Você pode ter entrado aqui nessa noite falido, mas você pode ouvir. Você pode ter entrado aqui nessa noite em crise conjugal, mas ainda você pode ouvir. Você pode estar lutando com um vício aqui nessa noite, mas ainda você pode ouvir. Você pode ter entrado aqui desempregado, mas ainda você pode ouvir. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você pode ouvir, se libertar, você pode ouvir, ser curado, você pode ouvir e ser transformado. O inimigo não quer que você ouça, o inimigo quer que você escute, porque escutar é superficial. Agora, ouvir como esse homem ouviu é quando a palavra penetra o teu espírito, é quando você toma de fato, de verdade, posse dela. Tanto é que Jesus disse o que lá em Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus tem para dizer para a igreja. Oh, aleluia! Agora Paulo pede para esse homem andar, sem nunca ele ter andado. Pensa comigo, ele não tem coordenação motora, porque ele nunca andou. As suas terminações nervosas não foram ligadas ao seu cérebro ainda. Você sabe que é seu cérebro que manda comando para o seu corpo, para o teu braço mexer, para a tua mão fechar, para você andar. Tem que ter uma sinapse no seu cérebro para te dar esses comandos. Esse homem não tinha esse comando, porque isso tinha acabado de ser ligado na hora que Paulo dá uma autoridade, na hora que Paulo dá uma palavra de comando no nome de Jesus. A articulação dos tornozelos dele nunca trabalharam junto com os pés, a ponto de dar mobilidade para ele andar. Ele nunca andou desde o ventre da mãe. Ele nasceu já quebrado. Significa que quebrado era o seu normal. Então eu estou falando com gente que talvez o ódio seja o seu normal, talvez a raiva seja o seu normal, talvez o alcoolismo seja o seu normal, talvez a traição seja o seu normal, talvez você ser dono da razão seja o seu normal. Obrigado. Então Paulo está dizendo o seguinte para ele: saia do seu normal. Paulo está pedindo para ele ir além da experiência que ele tinha. Paulo está pedindo para ele fazer algo que ele nunca tinha feito. Então Deus me trouxe aqui para falar com alguém que o Evangelho é isso. Independente de quanto tempo você caminha nele, ele está
chamando você para algo novo. O seu normal não é o seu temperamento raivoso, odioso. O seu normal não é a tua falta de fé. O teu normal não é a tua apatia espiritual que pegou. O teu normal é a semelhança de Cristo Jesus. Eu preciso dar um novo passo. Eu preciso sair dessa condição que eu acho normal. Se eu não sair agora, eu não começo um negócio novo. Se eu não sair agora, eu não mudo meu casamento. Se eu não sair agora, eu vou perder meus filhos. Se eu não sair agora, eu vou ser demitido se eu continuar com essa mesma situação. Então Paulo está dizendo: eu desafio você nessa noite, dá um novo passo. Mas eu nunca dei um passo nessa direção. Deus não está perguntando se você já deu ou não. Ele está dizendo: firma os seus pés, Paulo dizer, e salta e pula, porque o Deus que eu sirvo ainda realiza milagres. Sai do seu normal. É noite de você dizer para quem está do teu lado: abre o espaço. Abre o espaço que eu vou me movimentar em direção àquilo que a palavra está liberando sobre a minha vida. Deus não vai te levantar porque você é coxo. Deus vai te levantar para você ser testemunha daquilo que Ele disse que é. Ele se levantou porque Paulo estava pregando: Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta. Então, por conta da palavra, não porque ele era coxo, mas Paulo fala: se levanta, pula, porque você vai ser testemunha aqui em Listra. Eu te levantei para mostrar para quem está à tua volta quem eu sou. Eu sou o que sou, eu realizo para você. Talvez para alguém da tua casa, alguém da tua empresa, talvez para algum médico ficar boquiaberto com aquilo que Deus recebe com a mão. Levanta a mão. Aquilo que Deus vai refazer sobre a tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. A pergunta é: você está preparado para fazer aquilo que você nunca fez antes? Deus está dizendo para você nessa noite: sai da tua condição. Tem gente que pensa assim: Deus já operou lá atrás na minha vida, então parece que Deus não tem mais nada novo para fazer agora. Tem gente que pensa assim: eu já tive experiências com o Espírito Santo lá atrás, então agora Deus não tem nada. Paulo diz que é uma fonte insondável, inesgotável. Basta você firmar os teus pés aqui nessa noite e tomar posse e ir em direção à palavra. Jesus diz que sábio é aquele que ouve a palavra e as pratica. Se não é mais um sermão que você está consumindo nessa noite, e eu vim desafiar você aqui a dizer: abra o espaço, eu vou dar um passo novo. A Jesus fez lá atrás, vai fazer de novo na minha vida. O Deus que abriu a porta lá atrás é o mesmo Deus que vai abrir de novo. O Deus que na graça, o Deus que me curou lá atrás é o mesmo que vai me curar aqui de novo. Quantos pagãos que não estavam familiarizados com o Evangelho viram
aquele homem saltar, eles ficaram maravilhados. O problema é que eles entenderam isso através da teologia deles. Porque Deus operou pelo Espírito Santo através da vida de Paulo. E a multidão de Listra pagã achou que quem estava operando era Paulo. Então acharam que Paulo era Mercúrio e que Barnabé era Júpiter, que eram deuses da mitologia romana. Ou seja, eles viram a mesma coisa que os judeus viram, só que numa outra perspectiva. Porque nós interpretamos as coisas conforme o conhecimento que nós temos. E aí, diz o texto que um dos sacerdotes pagãos de Júpiter pegou touros para sacrificar na porta da cidade para Paulo e para Barnabé. Paulo ficou louco, diz que rasgou as suas vestes, porque Paulo estava tentando dizer para eles o seguinte, em outras palavras: vocês acabaram de ver Jesus realizando um milagre, e vocês estão querendo dar mérito para outro. Você conhece pessoas assim, que elogiam outras pessoas por aquilo que elas não sabem que foi Deus que operou? Porque falta conhecimento a elas. Por isso que a Bíblia diz: quando aquele que é mais dado, mais será o quê? Cobrado. Porque hoje você tem um conhecimento que você não tinha. Então, quando você vem aqui desse altar e fala: eu quero glorificar Deus pela porta de trabalho que Ele abriu, a igreja aqui entende. Mas às vezes quem está dentro da tua casa acha que não, que foi o Paulo, José, o Antônio que indicou você, que foi a sua influência na prefeitura, que foi a sua influência não sei aonde. Porque eles interpretam segundo o conhecimento que eles têm. E aí Paulo e Barnabé estão dizendo para eles: vocês não estão entendendo. Quem operou isso na vida deles foi o Deus que fez os céus e a terra e tudo que nela existe. E aí eles voltam à rotina de adorar os mesmos deuses que eles fizeram. Ou seja, eles estão voltando. Paulo foi lá para libertá-los, mas eles estão voltando para o engano. Pastor, mas isso daí não faz muito sentido. Só acontece até os dias de hoje, irmãos. Eu tenho pessoas na igreja que, infelizmente, uma voltou, mas conheciam o Evangelho, foram do grupo de oração da igreja e voltaram com a banda. Como a pessoa que conheceu o Evangelho sabe o que desce naqueles terreiros, com todos os respeitos, se tiver alguém aqui no nosso meio, mas voltou engano. Então Paulo está lá pregando, vira um homem seculado, mas resolveram voltar para o engano. E aí Paulo diz: por que vocês estão querendo sacrificar? Nós não somos deuses, diz o texto. Nós somos seres humanos, na minha versão, como vocês. Sabe qual que é o problema quando querem fazer de você um Deus? Não deixe nunca isso acontecer. Porque se alguém fizer de você um Deus, amanhã eles matam você por aquilo que você não fez, mas por aquilo que eles fizeram de você. Não deixe que façam isso com você. Sabe por quê? Nenhum de nós aqui temos todas as respostas. Nenhum de nós aqui consegue dar atenção para todos.
E nenhum de nós aqui consegue estar em todos os lugares. Paulo diz: não adorem, nós somos homens sujeitos às mesmas paixões que vocês. E aí, no meio dessa confusão, diz que chega um grupo de judeus e começam a instigar o povo de Listra para apedrejar Paulo, porque talvez com o passar da discussão eles foram vendo que Paulo e Barnabé era muito parecido com eles. E não é isso que nós fazemos hoje na igreja. Nós apedrejamos pessoas que são pegas agindo como nós, porque quando você apedreja pessoas que têm as mesmas paixões que você tira a atenção de si mesmo. E se você matá-la, ninguém vai suspeitar de você e de mim. Jogar pedras não era punição em Listra. Jogar pedras era punição dos judeus. E aí, irmãos, apedrejaram Paulo. E o texto diz que deram Paulo como morto. Mas eu venho aqui nessa noite trazer esse recado para você. Tem gente aqui que também acharam que você estava morto. Tem gente que pensou que você jamais se levantaria. Tem gente que pensou que você jamais voltaria ao cenário. Acharam que deixando você cheio de dívidas te arruinaria. Acharam que deixando você sozinha com os filhos te destruiria. Acharam que deixando você sem saber cozinhar, limpar, passar, te destruiria. Supuseram que Paulo estava morto. E aí eles deixaram Paulo para morrer. Quem um dia aqui já foi deixado de lado no sentido espiritual para morrer? Se você já passou por isso, é noite de você glorificar a Deus, porque você está aqui nessa noite de pé. Aquele que achou que você ia morrer, hoje está vendo você de pé, na presença de Deus. Aquele que achou que você jamais se levantaria novamente, hoje você está aqui testificando o Deus que fez os céus e a terra. Deixaram você deitado, achando que você morreria, mas eu vim para dizer para você que tem culto de ressurreição. Aqui nessa noite, a sentença de morte havia sido dada na vida de Paulo pelos homens, mas na lei dos homens Paulo estava morto, mas na lei de Deus Paulo estava vivo. A medicina pode ter te dado uma sentença, mas Deus pode mudar a tua sentença e cura. Na sentença dos homens a porta nunca mais se abrirá na idade que você está, mas na sentença de Deus as portas já se abriram. Deixam Paulo estirado, deixam Paulo no chão, ensanguentado. Paulo não podia gritar, estava desmaiado, não podia xingar. Às vezes o que Deus quer de você nesse momento é esse. Não é para você xingar, para ser crente. Não é para você gritar. Não é para você mandar mensagem. É apenas você ficar quieto e deixar que eles vão embora. Pode ser que a tua boca esteja alimentando essa luta. Fique deitado, com o sangue escorrendo, e saiba que é Deus que luta a tua luta. Ele é o justo juiz.
justiça, sem você precisar abrir a tua boca, sem você precisar dar o teu jeitinho, sem você precisar ficar pondo textão na rede social. É Deus que luta as nossas batalhas. Será que você crê? Você dá um... Não é porque te deixaram morrer que você está morto. Entenda, ainda não acabou. Você pode ter entrado aqui nessa noite quebrado e Deus está te dizendo, mas ainda não acabou. Você pode estar doente, mas ainda não acabou. Você pode estar desanimado, mas ainda não acabou. Assim que eles saírem do caminho, você se levanta de novo e segue a tua vida. A Bíblia vai dizer que os discípulos, pastor Eduardo, rodearam, aqui no texto, estão olhando Paulo. Irmãos, para darem ele como morto, você imagina o estado que Paulo estava de pedrada? Deve ter quebrado o nariz, sangue descendo para todo lugar. Para dar uma pessoa como morta. Mas a Bíblia diz que os discípulos rodearam. Porque quando você está rodeado de algumas pessoas que acreditam em você, você se levanta. Talvez você chegou aqui nessa noite achando que você não vai mais levantar, porque você está vendo o sangue escorrendo, você está vendo você sangrando. Talvez você ache que nunca mais você vai se levantar, porque a dor que você está sentindo está intensa. Mas não deixe as pedras te enganarem. Agora as pedras se foram. Se ponha de pé, porque Deus tem coisas esperando por mim e por você. Deus conta comigo e conta com você. Irmãos, eles não colocaram vinho, que era o que eles faziam na época, misturavam com água nas feridas de Paulo. Eles não enfaixaram Paulo, eles não puseram Paulo em cima do animal e levaram para uma estrebaria. Eu olhando para o texto, a Bíblia diz que Paulo simplesmente, dado como morto, se levantou. Como um homem dado como morto, sangrando no chão, se levanta? Porque o que Paulo fez na vida de outras pessoas, Deus fez com a dele. Já Paulo, que você foi meu instrumento para levantar esse homem coxo, eu, o Senhor, te levanto agora. E olha o que o texto diz que ele levantou, mas ele não fugiu. Olha aqui na sua Bíblia, verso de número 20. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e fez o que, gente? Entrou aonde? Entrou aonde? Na cidade. Que cidade? Que ele estava em Listra. Irmão, se fosse eu, tinha dado linha na pipa. Eu falava para os discípulos, vamos correr desse lugar. Quase me mataram a pedrada, mas a Bíblia está dizendo que ele se levantou e ele entrou novamente onde apedrejaram ele. Mas como isso? Para saberem que nenhuma arma forjada prevalecerá contra minha vida. Eu vim aqui para te dizer, não importa quantas pedras jogaram em você, não importa quão morto você pareça, não importa o quão deprimido você pareça, não importa
pessoas voltarem a andar. Não, pastor, eu nunca fiz essa oração de Paulo e algum coxo levantou, não. Você fez pessoas voltarem a andar nos caminhos do Senhor. Você já ajudou pessoas a se levantarem. Você já ajudou pessoas a fecharem feridas psicológicas. Da mesma forma que você ajudou pessoas a se levantarem, Ele, o Senhor, te ajuda nessa noite a levantar da onde você se encontra. E quantos crentes você vai se colocar de pé e dando glória, tomando posse da palavra, mas só fica de pé e glorifica se você acreditar naquilo que você está ouvindo desse público nessa noite. Vai glorificando o nome dele, vai exaltando, vai dizendo: Deus, eu cheguei aqui abatido, eu cheguei aqui preocupado, eu cheguei aqui, eu não sei se a porta vai abrir, se o meu cônjuge vai voltar, se o meu filho vai voltar a falar comigo. Deus, eu não sei. Deus está falando: firma os teus pés e volta a caminhar. Irmãos, eu termino aqui. A Bíblia diz que Paulo e Barnabé depois vão a Derbe, está na sequência do texto, depois vão a Antioquia. Significa que Deus não acabou o que tinha para fazer através de você. Ainda há um futuro esperando por nós. Mas pastor, eu estou enfermo. Não interessa a condição que você se encontra. Se você está aqui vivo e respirando, é porque Deus não completou ainda a obra que Ele tem que fazer com você. Não foque nas pedras que te machucaram, foque naquilo que Deus ainda tem para você. Aleluia, irmãos. Podemos orar? Será que você pode fechar os teus olhos? Aleluia. Eu não sei como é que você chegou aqui. Uma coisa eu sei: eu não vim aqui pregar para a multidão. Eu vim aqui pregar para aquele que quer firmar os pés e falar: abre um espaço, que Deus tem algo novo para fazer na minha vida. Eu vim aqui pregar para gente que está jogada no chão sangrando, mas Deus está dizendo: se levanta, porque tem Derbe, tem Antioquia, tem Icônio, tem coisas para eu ainda realizar. Se você é um desses, sai do seu lugar. Eu queria orar com você aqui. Enquanto o louvor toca, eu não sei onde você está sentado, eu não sei o que a palavra falou com você, mas sai com essa disposição desse homem. Sai dizendo: Senhor, eu recebi a palavra dentro do meu espírito. Se o Senhor colocou esse homem coxo de nascença de pé, o Senhor pode colocar na minha vida. Talvez você vai vir aqui na frente representar alguém da tua casa, alguém que está dentro daquele UTI, naquele leito de hospital, e você fala: eu não sei como vai fazer. Nem eu sei. Eu sei que ela é